Não posso, eu tenho que falar na hora, né? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten e estou com meu parceiro de mesa, Rafael Pinho, conhecido também como habilidoso no mandarim. Hoje nossa convidada é a Ana Paula, ela que é neuropsicopedagoga e desenvolve atividades para o tratamento do espectro autista. Tema interessante que todos com certeza vão gostar desse bate-papo. Seja muito bem-vindo, Ana Paula. Muito obrigada. Boa tarde para vocês também. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Antes de começarmos, vamos à nossa campanha de 7 anos de sorte. Basta você se inscrever no nosso canal, curtir nossos vídeos e faturar o prêmio, certo, Pim? Certíssimo. Se ignorar o chamado, o que pode acontecer? 7 dias de zumbido do mosquitinho no ouvido na hora de dormir. Invista na sua vida e não passe por situações como essa, certo? Ana Paula, conta pra gente isso aqui. O que é o transtorno do espectro autista? Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? É uma alteração que tem que estar presente desde a infância. Então, são alterações, vou trazer de uma forma bem simples, para todo mundo entender. Alterações sensoriais, dificuldade na interação com o outro, manias, né, que a gente entende como manias, mas hiperfocos, interesses restritos, são várias alteraçõezinhas ali, né, que fazem do sujeito uma pessoa autista, né? Mas para isso a gente tem que ter lá seguir todos os critérios do DSM-5 agora. E tem alguns critérios ali que a gente tem que estar preenchendo para poder categorizar o indivíduo como autista ou não, né? Então, mais ou menos é isso. Falando a grosso modo, são alterações sensoriais, dificuldade na interação social, né? Uma pessoa que muitas vezes é mais tida como tímida, uma timidez excessiva, ou não, às vezes também não tem a timidez, mas tem ali uma dificuldade na interação, não sabe a hora de falar, não entende o limite do outro. Então, tem essas dificuldadezinhas aí. E o TEA, né, que é a abreviação do transtorno do espectro autista, ele pode ser classificado em níveis de suporte, né? Sim. São 3 níveis, é isso? Exatamente. Antigamente, a gente tinha de gravidade, né, o leve, moderado e severo. Hoje em dia, para não ficar uma coisa muito pesada, a gente chama de nível de suporte. Então, dependendo do suporte, da necessidade de suporte de cada um, a gente vai atender até para a gente ter uma equidade, né? Então, aqueles que precisam mais têm mais suporte, aqueles que precisam menos têm menos suporte. E uma coisa interessante na mudança dessa classificação para suporte é que em determinados momentos da vida, o indivíduo pode ter uma necessidade maior de suporte e aquilo, com o tratamento, com a intervenção, aquilo melhorar e ele mudar, né? E passar a não ter tanta necessidade de suporte, em outros momentos voltar a ter uma necessidade maior. Então, assim, isso fica mais flutuante, né? Mais ou menos como quando a gente aqui hoje não tem necessidade de, por exemplo, uma bengala, né? Mas se eu caio ali e quebro a perna, eventualmente eu vou ter essa necessidade, fiz o tratamento, fiquei melhor, aquilo já não vai ser tão necessário. Não é que a gente tenha a cura para o autismo, mas alguns sintomas, a gente pode ter a melhora e se afastar um pouquinho deles com o tratamento, a intervenção, obviamente. Ou seja, você consegue melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Muito. E tem alguma idade, assim, obrigatória? Ou geralmente é sempre desde criança? Ou a pessoa pode ter a vida até os 30 e depois apresentar isso de uma forma bem mais clara? Olha, ela tem que estar presente desde a infância. Só que muitas vezes os pais não percebem, então, não ela conhecerem. Meio que já nasce com aquilo. Sim, ela já tem alterações desde pequenininha. Por isso que e isso é importante. Se não tiver, de repente, começou a pessoa tem, sei lá, 60 anos, 50 anos, começou a ter alterações, ali não é autismo, tá? Tem que estar presente desde a infância. Pode ser uma demência, pode ser...
geralmente não, elas começam na infância. Né? Começam na infância. Elas têm que estar Percebendo ou não, presentes, exatamente. Pode ser que ninguém nunca tenha percebido, mas ela tem que estar presente desde a infância, né? Então tem que ser uma criança mais tímida, tem que ser uma criança que tenha dificuldades sensoriais, que ela está num ambiente mais barulhento. Podem ser vários tipos de alteração, né? Tem criança que tem problema com ruído, outras adoram barulho, né? É uma coisa que é interessante porque não é uma coisa estanque ali, que você fala, tem que ter problema, alteração auditiva. Sim, mas às vezes ela tem para cima, não para baixo. E ela busca sons intensos, ela busca paladares intensos, ela busca cheiros intensos, não necessariamente só para baixo, né? Só a dificuldade. Eu percebo que existe bastante cuidado dos profissionais na hora do diagnóstico, né? Eles levam em consideração bastante a análise com cautela para que você não confunda os sintomas, né? Porque algumas características são muito parecidas, né? E se confundem diante dos transtornos, né? A gente tem características bem parecidas. Por exemplo, o TDAH, né? Uma criança pequena, autista, ela vai ter características muito próximas de um TDAH. Aquela hiperatividade motora, aquela inquietude. E aí, as pessoas que não têm a menor ideia de nada, elas viram e falam, isso aí é TDAH. Mas nem sabe o que é TDAH às vezes, né? Mas olha, tá agitado demais, né? Tá inquieto, aí acha que é TDAH. Mas não é, às vezes é só um TEA, e pode ter um TEA com TDAH também, mas às vezes é um TEA que está ainda num estágio motor. Não avançou para um estágio operatório, está ali um pouquinho mais atrasado, porque normalmente as crianças com transtorno, elas têm uma imaturidade motora, uma imaturidade sensorial. Elas demoram um pouquinho mais. Aí depois, quando elas avançam de estágio, elas ficam mais calminhas, mais quietinhas. E aí aquilo que a gente achava que era hiperatividade, simplesmente era uma imaturidade, né? Entendi. Agora, o que percebe-se é que esse tipo de tratamento e a maneira como os profissionais vêm lidando com isso ficou mais intenso de alguns anos para cá, talvez uma década, um pouco mais, porque na nossa infância essas características existiam, mas não existia o conhecimento, né, do que seria essa patologia, esse transtorno, né? E isso foi avançando ao longo do tempo, né? Sim. Antigamente essas crianças ou elas ficavam em casa, né? Não, meus pais têm vizinhos que a neta se descobriu com autismo. Eu chegava na casa deles, ouvia ela gritando, ela muito transtornada para entrar no banho, para comer, tudo era a base de gritaria e era muito descompensada que ela ficava. E aí eu conversei com a mãe dela e tal, a outra filha também estava falando, levou no neuro e se chegou ao autismo. E aí foi se ver que os tios tinham autismo, só que ficavam em casa, reclusos, né? A tia até hoje é totalmente reclusa, e aí nunca foi vista, nunca foi tratada, mas poderia estar uma vida bem melhor, né? Mas eram as crianças que não iam para a rua, às vezes não iam para a escola, como é o caso dessa família, 2 ali não frequentaram a escola. E o isolamento é uma característica também, né? Sim, eles têm essa dificuldade, né? Às vezes, quando você tem um quadro mais leve, de sintomas mais leves na área da interação social, ele não vai ter o isolamento. Ele pode ter uma dificuldade nessa relação. Então, ele vai falar menos, ele vai se interessar menos pelo outro, ou ele vai ter uma inadequação. Então, é aquela criança que ela chega num lugar, ela senta no colo de qualquer um. E numa idade que a criança já consegue entender, não, eu tenho que sentar com meu pai, ou eu tenho que olhar para o meu pai antes de aceitar uma batata frita, por exemplo. Ela vai aceitando, ela não tem nenhum critério. Então, tanto pode ser uma questão de isolamento, como pode ser também uma interação inadequada, e até um pouco para mais, né? E tem uma relação hereditária, não tem? Sim. Sempre aparece, né? Sim, tem sim. A gente tem até assim, por exemplo, um pai TDAH, ele pode ter um filho com TEA, né? E a gente tem também traços, às vezes, no pai, traços na mãe, mas o pai não fecha um diagnóstico porque não atende todos os critérios, né, do DSM. E a mãe também tem alguns traços, algumas esquisitices ali, né?
Aí junta as questõezinhas ali, os genes do pai com da mãe, no filho vem o autismo. E às vezes o contrário, né? O pai tem e no filho aquilo já se diluiu, a criança não Pode tem, acontecer só fica isso? com traços. Uma pessoa hoje diagnosticada com o transtorno do espectro autista, ele pode ter filhos que não serão autistas? Sim. É mais difícil, mas pode. Ele pode ter um filho, por exemplo, com só aqueles traços do autismo e não fechar. E ele fica no que a gente chama de fenótipo ampliado, né? Ele tem alguns traços, mas ele não tem todos os critérios. Mas também não é uma vida fácil, não, tá? Porque quando a gente tem alguns traços ali, algumas coisas, seletividade alimentar, rigidez de pensamento, então eu tenho que fazer daquele jeito, senão eu fico nervoso e eu fico confuso e às vezes a criança quer botar o mesmo casaco e só pode ser aquele casaco, e se sai um pouquinho do roteiro que está acostumado a ir para a escola, aquilo ali já faz a criança ficar muito nervosa e os pais não sabem por quê, aí fala, mas fulaninho é mimado, tá vendo? Do nada ele desorganiza, ele bate. Mas é porque a criança tem uma rigidez ali que não está sendo vista. Então, às vezes, nos casos que a gente antigamente chamava de leve, são muito sérios e causam transtornos para a vida toda da pessoa. Vale lembrar que a gente tem uma quantidade alta, né, um índice alto de suicídio para o que a gente chamava de autismo leve. Então, essas pessoas não foram vistas, não foram tratadas, não foram respeitadas nas suas dificuldades e chega depois com uma depressão, com uma ansiedade muito alta e acaba cometendo suicídio. E é um índice bem alto. Ou seja, a ausência de tratamento pode levar o paciente a chegar num nível desse, né? Sim, pode. E o que tem que fazer nesse caso? Se a criança ali cismar com um casaco, deixa ela com casaco, faz ela aprender que não vai ter que trocar pelo vermelho. Então, isso aí tem uma palavrinha que eu gosto muito, depende. Não tem uma... eu gosto muito do ABA, né? É uma ciência que você consegue perceber, identificar os comportamentos, né? E você vai trabalhar com esses comportamentos da criança, né? O que gerou aquele comportamento da criança, o que você está fazendo para reforçar aquele comportamento. E aí, a partir daí, você vai conseguir melhorar essa qualidade de vida da criança. Então, por exemplo, né, não estou dando aqui, olha só, na receita de bolo, isso não. Sim. Isso é muito individual. É um tratamento que é personalizado. Então, o que vale para um não vale para todo mundo. Mas vou dar um exemplo aqui. A criança está lá cismando que quer ir com o casaco tal que está chovendo, né? Que está sol e ela quer ir com tal do casaco. E você está indo, sei lá, para a igreja, né? Você quer muito ir para a igreja, você precisa que a criança vá. Então, deixa a criança ir com o casaco. E depois você vai vendo formas de mostrar para essa criança, naquele dia, você não vai criar aquele atrito com aquela criança, porque não vai adiantar. Você tem que escolher as batalhas que você vai lutar, né? Naquele dia. Mas você pode ir aos poucos, flexibilizando, por isso que a terapia é muito importante, né? A intervenção, principalmente a intervenção precoce, para ajudar essa criança a entender que, olha, aquele casaco ali do Mickey é maneiro, mas também tem o casaco do Pokémon, que é legal a beça, também tem o outro casaco, e vai ter dia que você não vai poder usar casaco, porque está muito sol. Mas isso você vai ensinando para a criança aos pouquinhos, né? Vai flexibilizando, e não é flexibilizar no casaco, é flexibilizar lá atrás. Então, por exemplo, eu tive uma mãe que falou assim para mim, tia, ele não quis dividir o salgadinho com o amigo. Tudo bem, você está treinando com ele, dividir com você, que é a pessoa que ele mais gosta? Entendeu? Como é que ele vai chegar pro amiguinho, que ele não conhece, que ele nunca viu, e ter que dividir o negócio que ele gosta pra caramba? E vai dividir com o menino? Para ele não tem sentido, né? Então, a gente tem que começar a treinar aqui no pequeno, na família, muitas vezes, trabalhando muito com o hiperfoco da criança. Então, se a criança gosta muito de uma determinada coisa,
a gente trabalha com aquilo a favor da criança, né? A criança gosta de... Eu virei uma época, eu sabia tudo de Naruto. Porque eu tinha um paciente que ele era apaixonado. Então, eu trabalhava com rap do Naruto, tudo de Naruto, eu era louca do Naruto. Para poder atingir aquela criança. Então, dessa forma, a gente vai conseguindo, porque a gente entra no mundo da criança e traz a criança para o nosso devagarzinho. Senão a gente não consegue. Aí vai ser briga todo santo dia. E isso cansa a criança e cansa a gente também, né? Vai gastar uma energia de todo mundo, né? Sim. O entorno todo fica estressado, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Respondeu. mas é porque tem que... Tem que ter um jogo de cintura ali também. Tem que ter um pouco de jogo de cintura e, principalmente, tem que ter a terapia. Porque é na intervenção que ele vai aprendendo. Vou te dar um exemplo. Eu tinha uma criança que ela tinha hiperfoco de girar, né? Ela tinha... Era um movimento estereotipado de ficar girando. E para chegar nesse casaco aí, o que a gente fazia? Girava com ele. Em alguns momentos, vamos parar, parava o giro. Agora vamos girar ao contrário. Ele ficava extremamente irritado, porque ele queria girar naquele sentido. E aí, o que acontece? Quando eu paro e giro no sentido contrário, eu já estou quebrando a rigidez de pensamento dele, naquela brincadeira. Mas estou continuando a brincar e estou propondo uma forma diferente de brincar. Então, você está entendendo como é que... Aí a gente chega lá no casaco depois, sim, mas tem que ir desde pouquinho, desde lá de trás e no hiperfoco deles. Entendeu? A alimentação mudaria? Teria que ter alguma coisa especial ou não? A alimentação, isso é muito complicado, porque tem uns que falam que tem que mudar, tem que tirar glúten, tem que tirar tudo. A alimentação, na verdade, a gente só tira quando a criança tem alergia, algum tipo de alergia alimentar. Tá? Tem gente que fala que o intestino altera de certa forma, né? Sim, prejudica. Sim, a gente tem alterações do intestino, sim. Muitas vezes, a criança com TEA, ela vem com comorbidade de questões gástricas, né? Questões intestinais. Então, assim, há que se ver se a criança tem, né? Tem crianças que têm diarreia desde bebezinho. Qualquer coisa que dê diferente, ela desarranja. Então, é uma criança que tem uma alteração ali no intestino. Então, tem que ser visto e tem que se escolher, fazer com um nutricionista uma dieta certinha para ela. Mas não é simplesmente, é criança com autismo, então tira glúten, tira não sei o quê. Porque, às vezes, a criança já é seletiva, né? E aí você tira. Eu tenho uma criança que só come macarrão. Aí tira o macarrão, você vai fazer o quê com essa criança? Ela vai ficar desnutrida, porque é a única coisa que ela come. Mas tem que tirar o glúten. Não, peraí, vamos ver. Primeiro a gente tem que conseguir melhorar essa alimentação dessa criança, depois a gente tira. A não ser que ela tenha um problema de uma doença celíaca, alguma coisa assim. Caso contrário, a gente mantém e vai conseguindo melhorar essa seletividade alimentar. Macarrão, hoje em dia tem até macarrão de arroz, que é igualzinho macarrão normal. Mas é igualzinho para você. Bota isso numa criança com alteração sensorial no paladar, que ela vai dizer para você, não tem nada a ver. O molho não pega muito bem, não. Não pega, não? É meio impermeável. Para você ver como é que nós somos de uma geração carente de informações, né? Como a informação liberta as pessoas, né? Você vê que a gente é de uma geração que não tinha informação sobre isso. E aí estressava mais ainda todo mundo que estava nesse transtorno. Olha só que coisa, né? Se você voltar uma geração ainda, você vai voltar naquela época onde as pessoas eram obrigadas a escrever com a mão direita e eram canhotas, que é mais uma ignorância, uma estupidez, né? Exatamente. E as pessoas desenvolviam gagueira, tinha aquela toda. Eu tenho 2 xiscos, parte de pai e mãe, que eles desenvolveram gagueira porque eram obrigados, eles eram canhotos, né? E eram obrigados a escrever com a mão direita. E você vê que é uma questão natural do ser humano. E tinha aquele negócio também de palmatória, tinha aquela coisa toda. E a gente vai avançando, evoluindo. E agora a gente está num momento que a gente consegue dar um pouco mais de conforto para essas crianças que estão dentro do espectro, né? A gente olha melhor para elas. Agora, né? A gente tem também algumas características, né? Você também tem aqueles objetos de apego, né? Tem gente que desenvolve isso. Sim. Naquela série do The Good Doctor, ele tinha um bisturi de plástico que ele andava com aquilo o tempo todo, e aquilo ali, se ele perdesse, eu acho que ele desregulava completamente, né? Como é que funciona isso na cabeça dele? É um interesse restrito, né? Na maioria das vezes, são objetos até incomuns.
Então, a gente pode ter desde, por exemplo, um interesse absurdo por máquina de lavar, ventilador, né? Os que gostam, porque estimula o sensorial. Carro antigo. Carro antigo entra nessa? Tem uns aí que estão precisando de diagnóstico, vamos embora. Depois tem que estudar isso, né? Fusca, entra nessa. Não posso me comprometer com isso, não. Se o Salles estivesse aqui, Mas olha, o Demolidor de História ia falar assim, Fusca tá nessa aí. eu vou dizer, carro nem é tanto, mas pode acontecer, miniaturas, né? E motores. Eles gostam muito de motor, eles gostam muito de trens, maquinário de um modo geral, né? Dinossauros e alguns objetos específicos que você fala, não tem nada a ver. Às vezes um travesseirinho. Papel. Animais também, talvez, né? Também. Mas Você também- diz animal vivo ou brinquedinho de A animal? reportagem de animais, assim, desperta um pouco de sim. interesse. Eles dão aquele... Conecta, né? Alguns gostam muito de animais, até os pais falam assim, será que ele vai trabalhar com isso, vai ser veterinário, não sei o quê. Às vezes insetos, eles adoram insetos, mas coisas assim, dinossauro então tem muito, né? É bem clássico, mas tem essa parte de animais, de maquinário, tudo isso eles têm o interesse. Mas às vezes é um objeto comum, que tem ali de apego, que é como se fosse quase que um amuleto. E ele leva para todos os lados. Vai viajar, leva. Vai dormir, leva, enfim. A Ana Paula vai falando aqui, eu vou relembrando algumas coisas aqui. Ai, meu Deus. Eu vou dando umas esticadas assim. Agora, você não pode confundir também o hobby com isso, né? Hobby é uma outra coisa, né? Ou não. tá interligado? Não, olha só, o hobby pode ser o hiperfoco, né? Pode ser um TDAH também com o hiperfoco. Mas não, brincadeira. Você pode ter um hobby, você pode ter uma coisa que você gosta muito. Agora, se você só pensa naquilo, só fala naquilo. O autista, quando ele gosta de uma coisa, ele só vai falar aquilo. Aí você tenta mudar o assunto, ele volta. Porque ele não consegue falar de nada que não seja aquilo. Porque aí entra o hiperfoco, né? Exatamente. Ele conecta naquilo e vai. Uhum. Na medida que ele também despluga de uma série de outros temas, né? Completamente. E ele está desinteressado do que você tem para falar para ele. Ele quer saber de falar do que ele gosta, do que ele está ali sabendo, que ele sabe muito, né? E desenvolve, alguns dos transtornos desenvolvem uma habilidade, uma inteligência acima da média, né? Alguns. É importante a gente falar isso, porque senão existe também uma lenda, né, de que autista pode ser muito inteligente, é super dotado e tal. A gente pode ter realmente, tá, uma inteligência acima da média, às vezes, né? A gente pode ter altas habilidades associado, mas às vezes não. Às vezes a criança, e muitas vezes a criança ela vai ter muitos prejuízos, inclusive cognitivo, na parte de inteligência, não pela inteligência por si só, mas porque ela tem dificuldade de atenção. Ela tem dificuldade na memória operacional, aquela memória de trabalho que você usa para quando você vai fazer uma continha simples que você bota o vai um, aquele vai um ele esquece. O TDAH também tem muito isso. Então, se confundem muito. Confunde. Mas a inteligência talvez crie essa percepção pelo resultado do hiperfoco, né? Porque se ele dá um hiperfoco num tema muito grande, ele acaba passando um pouquinho da média naquele caso específico. Naquilo, sim. Ele vai ter habilidades mais intensas e especiais naquilo. Agora, e o resto? Né? Porque quando você vai ver inteligência, você não tem só uma questão. Né? Mas, por exemplo, se ele tem altas habilidades em matemática, né? Em exatas, de um modo geral, realmente você tem uma criança ali com um raciocínio acima da média, naquele indivíduo. Mas não quer dizer que todo mundo que tem autismo, todas as crianças vão ter essa característica. Às vezes, e muitas vezes, vai ter para baixo. Se você tem uma deficiência intelectual associada como comorbidade, aí você vai ter uma coisa até mais severa, um caso mais severo e uma dificuldade dessa criança de entender, de aprender, de se alfabetizar, né? De conseguir avançar nos estudos, porque ela vai ter muito prejuízo intelectual. E às vezes ela não tem prejuízo intelectual, mas como ela tem dificuldade de memória, de atenção, de percepção, quando você fala do hiperfoco, não só do assunto, mas ela tá olhando aqui, ela não tá vendo a caneca, ela tá vendo o solzinho que tem na caneca. Aí ela fica presa que é o solzinho.
Quando você faz isso, você não aprende tudo que está ali. Você não percebe Você tudo. abandona o entorno da informação. E aí há um prejuízo, entende? Entendi. Isso aí faz com que ela fique um pouquinho com a cognição dela rebaixada, né? A medicação pode ajudar nesses casos? Pode. Realmente faz diferença. Pode. Eu era muito contra a medicação, tá? E aí eu fui vendo vários casos, fui estudar muito sobre isso, porque eu gosto de ver os prós e os contras, né? Quem fala a favor, quem fala contra. E eu vi na prática muitos casos de questão de crianças que começaram a usar a medicação e melhoraram até a coordenação motora. Eu tinha uma criança que ela tinha uma pega quase primitiva. Assim, ela segurava o lápis assim, eu dava um giz grosso para ela dar conta, e ela fazia assim. E ela não conseguia fazer uma linha reta, ela não conseguia fazer um círculo, ela não conseguia fazer absolutamente nada. Tudo tinha que ser praticamente você manejando ali junto, né? E ele começou a usar a medicação. Em 15 dias, essa criança não só estava fazendo linhas retas, como ela estava com os trabalhinhos que eu tinha levado para ela e que estavam deixados de lado, fazendo, cobrindo as linhazinhas, né? Ondulação, zigue-zague, tudo aquilo ele estava já fazendo, sabe? E sozinho. E segurando o lápis. Eu fiquei assim, assustada. Eu tenho caso de uma outra criança, algumas, né? 2 ou 3, que começaram a falar. Eles não conseguiam. Parecia que era um quebra-cabeça, assim, a cabeça deles. E quando entrou a medicação, tudo aquilo que estava lá, mas que eles falavam pedaços, então eles não falavam, às vezes, uma frase, mas era uma coisa estanque. Quando entrou a medicação, de repente a criança começou a falar. Organizar o pensamento. Organizou o pensamento, exatamente. Caramba, incrível isso, hein? Exatamente. Eu tenho 3 crianças que aconteceu isso. Então, assim, a partir daí, hoje eu sou muito a favor da medicação. Sempre claro combinado que em casa, com a terapia também, né? Principalmente. A terapia, ela é essencial. A medicação, ela vem a ajudar. Mas o que vai fazer o tratamento ser efetivo, né? A gente ter uma qualidade para a criança, é a terapia. Sempre. Terapia ocupacional, no caso de TEA, né? Terapia ocupacional, fono quando a criança tem alguma dificuldade, e às vezes até porque a criança não tem dificuldade de pronúncia. Mas fala assim, por que está encaminhando para fono? Porque às vezes a criança não sabe falar, conversar, manter um diálogo. Ela às vezes fala paralelamente. Então ela vai falando do tema dela, do que ela gosta, não sei o quê. Quando você tem que debater, fazer uma troca, ela não faz. Aí ela precisa de uma fono para trabalhar pragmática. Às vezes de um psicólogo para essa desregulação, né? Então, precisa ajudar a criança a aprender a se autorregular. Então, são coisas aí. Aí chega na área do aprendizado, precisa da psicopedagoga, da neuropsicopedagoga. Então, é uma galerinha aí que vai ajudar essa criança e fazer a diferença na vida dela. E aí entra a medicação, né? Mas ela vai entrar ali não como protagonista, ela vai entrar ali ajudando sempre. O principal é a terapia. Vamos indicar sabe que tomou um remedinho desse, esquece os fuscas, né? É só apagada da memória. Vamos para cadeira elétrica agora. Vamos lá, produção. Deus. Oferecimento da Bidu, carregadores inteligentes veiculares elétricos. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos. Certo, Bim? Certíssimo. Vá no site, veja o carregador que você gostaria de comprar para o seu carro. Tem vários tipos de carregadores. Para quem tem comércio também tem carregador de alta rotatividade. Vá lá, manda e-mail, tem telefone também para se informar. E procure já pensar em, talvez, você que também não tem carro, né? Pode pensar em ter um carregador em casa, você vai receber sua visita. Tem carro elétrico, em vez de ela falar, vou ter que ir lá no shopping carrega na sua casa. E também aquele primo que vem de longe... Lá de Piracicaba? Fala que não vai conseguir voltar porque descarregou a bateria, agora ele vai conseguir carregar e voltar no mesmo dia, entendeu? Vai lá e veja os carregadores que a Bidu tem para fornecer para você também parar de carregar o carro no shopping. www.bidu.com.br, Bidu com 2 Os. Certo, vamos à cadeira elétrica para a gente conhecer um pouco da Ana Paula também e as preferências pessoais dela, assim como a gente faz com todos os nossos convidados especiais. Vamos lá, então. Dia ou noite? Noite. Verão ou inverno? Verão. Serra ou praia?
Praia, Rio ou São Paulo? Rio, Estados Unidos ou Europa? Europa. Já tá pra gastar um dinheirinho aí. Almoço ou jantar? Jantar, Cerveja ou vinho? vinho, Churrasco ou japonês? japonês. Filme em casa ou cinema? Em casa. Mais confortável, né? Um objetivo de vida? Olha, eu gostaria de montar uma ONG, Ah, que bacana. justamente para atender essas crianças que estão por aí que ainda não conseguem ser vistas. É o meu sonho. Muito bom. Esse foi o Cadeira Elétrica Isso aí. da Ana Paula. Ana Paula, que é Obrigada. neuropsicopedagoga. Agora Neuropsicopedagoga. tá aqui na ponta da língua. Quero ver. Fala aí, como é que é? Neuropsicopedagoga. Aí, Tá tá vendo? Nada como uns treinos aqui Funcionou. antes da gravação para poder ficar certinho. A gente falava sobre o remedinho, né? Combinado com a terapia, faz esquecer o carro antigo, o Fusca, aquela coisa Sim, toda. é. Tivemos alguns convidados aqui que estão precisando de uns remedinhos dele. Eu acho que provavelmente sim, até com limpeza não, né? Flávio? Não. É, teve um rapaz aqui, gente boa e tal, tá bombando nos vídeos lá, né? Que ele é muito detalhista com limpeza, né? É verdade. Talvez ele... Será que tem essa coisa também de limpeza, alguma coisa assim? Tem. Isso mistura com toque? Então, a gente pode ter o toque associado ao autismo, ou a gente pode ter uma confusão, porque como eles têm muita... eles têm não só a questão do hiperfoco, mas essa rigidez, então, acaba virando uma mania, né? Então, tem que ser daquela forma, tem que estar tudo muito limpo, ou não, né? Não pode tirar do lugar. Eu tenho um paciente que a moça foi limpar os discos, CDs dele. E aí, um CD, ela fotografou para não tirar do lugar e não dar confusão. Fotografou na hora de botar de volta, um deles ficou de cabeça para baixo. Ai, meu Deus. Caramba! Desregulou. Adulto, já um homem. Se desregulou completamente. E aí, as pessoas não entendem. Mas para ele, aquilo causa... Na gente, às vezes, causa uma agoniazinha. Para ele, aquilo desconforto causa absurdo. muito grande. Caramba, será que isso também tá... às vezes minha esposa pede pra eu ir no mercado, aí compra aquele feijão, eu vou lá, eu olho assim, um outro um pouco mais barato, eu vou levar esse daqui. Não, compra aquele detergente, olha o outro assim. Detergente, né? Vou pegar o mais barato. Pô, chega em casa... Porra, Dá ruim. será que tem a ver às vezes? Né? Isso aqui tem a ver? Aí eu acho que é mais o marketing que tá falando mais alto, que bota na Caramba. cabeça da gente que tem que comprar aquele produto. Existe um paciente que tenha o TEA, mais o TDAH, mais o TOD, ainda gosta de carro Fusca também? Não? Olha, você pode encontrar TEA com TDAH e TOD sim. E não é tão incomum não, tá? Todos esses espectros, todos os transtornos juntos? TDAH com TEA você pode encontrar bastante, tá? É bem comum. O que é o TDAH? O TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Tem que estar presente desde a infância, mesma coisa, uma alteração no desenvolvimento do cérebro da criança. E ele tem outras características, né? A criança, ela pode ser muito hiperativa, e o adulto também, porque essa criança cresce e vira um adulto, né? Muito hiperativa, muito impulsiva, então ela faz, quando você vê, ela já fez, quando tu vê... Eu tenho criança que eu ainda nem perguntei, ela já tá respondendo. Aí eu falo, mas peraí, você tá respondendo o quê? Não, tia. Não, peraí, vamos lá, deixa eu primeiro fazer a pergunta, depois você responde. Então vai ser aquele adulto que vai comprar compulsivamente, que pode ter um monte de carro. Compulsivamente, quando vê, comprou, depois fala, ih, não devia ter comprado aquele carro. Mas, brincadeira. Não tô categorizando aqui ninguém, não. Mas é a impulsividade, que é muito presente no tipo que tem. Porque a gente tem, no TDAH, você pode ter o tipo desatento, é aquela pessoa que esquece carteira, esquece óculos, aí volta porque esqueceu... Foi pegar o celular, esqueceu, já não vi sei o alguns quê. vídeos desses, uns memes assim. É por aí. Esse é o tipo desatento. Foi buscar o carregador, trouxe o carregador e deixou o celular. Esse aí. Eu acho Aí Tem foi dia- buscar o celular, pegou o celular e esqueceu o carregador. Tem dia E você que tá pode falando- acontecer isso em alguns dias. E você tá falando e a pessoa tá assim, aí você tá crente que a pessoa tá te ouvindo, a pessoa não tá ouvindo nada do que você falou.
Mas pode ter os dois tipos juntos, né? Então, ela pode ser hiperativa, impulsiva e desatenta. A gente vê mais nas meninas, não estou dizendo que seja só, mas nas meninas a gente vê mais o tipo desatento. E nos meninos mais a impulsividade e a inquietude. E a agitação, né? É. E o TOD? O que é o TOD? O TOD é o transtorno desafiador opositor, né? É aquela criança que aparentemente é a sem limite, né? Também tem que estar presente desde lá de pequenininho. Mas é a criança que se opõe, que desafia, tá? Ela tá o tempo todo, você fala, bom dia, não, é bom dia, boa noite. Isso aqui é bonito, esse trabalho que você fez, não, horrível. E o tempo todo ela tá confrontando, ela quer, tem a ver também com a questão do poder, então ela debate ali a autoridade, ela vai enfrentar a autoridade, né? Ela quer fazer do jeito dela. O TEA, ele quer fazer do jeito dele porque ele só entende que aquele jeito tá certo. Não é porque ele quer confrontar o pai, não é porque ele quer desafiar o professor. É porque ele entende que ele tem que ser daquela forma. Então, se você faz diferente, ele se desorganiza, ele não consegue. O TOD não. O TOD, ele quer fazer diferente porque se você fizer daquele jeito que ele está propondo, aí ele vai fazer, não, então vamos fazer de outro jeito, não é assim que eu quero. Então, é o desafio pelo desafio. Ele vai fazendo o tempo todo, essa oposição e esse desafio. E fica uma coisa mais difícil, né? Porque os pais não conseguem lidar muito com isso. Precisa de terapia, precisa de muito suporte. Até para essa criança depois não ter outros comprometimentos maiores, né? E tem também o TOC, né? Tem o TOC. Que é o também TOC? pode estar associado ao TEA. A gente pode ter um TEA com TOC também. O TOC já é um transtorno obsessivo-compulsivo, né? Então, a pessoa ela tem que fazer determinadas coisas, ela tem obsessão por fazer determinadas coisas. Se ela não fizer daquele jeito, ela fica incomodada e ela tem que voltar para fazer, porque senão ela não consegue ficar em paz. Então, seja a limpeza, né? Ela tem que limpar, tem que estar... Seja, por exemplo, fechar a porta. Então, ela vai verificar 10 mil vezes se a porta está fechada. Porque se ela não... Enquanto ela não verifica, ela não tem paz. E muitas vezes, no TOC, aliás, muitas vezes não, no TOC, você tem o seguinte. A sensação de que se você não fizer aquilo, alguma coisa vai acontecer. Então, ela acaba sendo compelida a fazer aquilo, porque não só é um desconfortozinho, mas ela tem aquela crença de que alguma coisa, ou alguém vai morrer, ou alguma coisa muito ruim vai acontecer. Sempre tem uma associação de uma imagem, de uma ideia muito, muito ruim nesse sentido. E aí ela acaba tendo que fazer aquilo repetidamente, né? Essa coisa da chave, de fechar a porta, tem... Isso é muito comum. Comum, tem histórias Muito. bastante. Mas se Meu você tio não é assim. tem por exemplo, se você tem, caramba, você pode ter pelo TDAH, pelo esquecimento, a pessoa que tem TDAH, ela vai lá verificar várias vezes. Por quê? Porque ela é esquecida. E ela sabe que ela é esquecida. Aí ela fica, puxa, será que eu fui? Ih, caramba. Vou conferir que vai ficar na sua pelo sim, pelo não, deixa eu ir lá ver. Desce 2 andares, Isso é vai lá uma embaixo, coisa. fecha, volta. Isso é uma acorda. coisa. O TOC não. Se ele não for, ele fica nervoso. Aí ele começa a pensar e tem vários pensamentos. É melhor ir para resolver a situação e voltar. E aí ele vai, ele confere, ele vê que tá, mas aí ele volta de novo, porque não, pode ser que alguém tenha mexido e tenha botado e de repente a minha chave não estava tão... E aí ele vai criando todo um roteiro ali que é obsessivo. A gente falou do TEA, do TDAH, do TOD e do TOC. Esqueci de algum? A gente Conhecido? tem também, né? É pouco falado, mas a gente tem também a esquizofrenia, que também pode aparecer, né? Em comorbidade no TEA, né? É um transtorno que pode desencadear do TEA. Um TEA, depois de uma certa idade, né? Porque a esquizofrenia é mais difícil de você ver quando criança. Mas ali na adolescência, você pode ter um princípio ali de esquizofrenia. É raro, mas pode acontecer também, né? O TEA, ele tem muitas comorbidades. Você tem ali um leque de associações. Agora, o TEA, ele está mais presente no sexo feminino ou masculino? Existe algum estudo disso? Existe um estudo, existem alguns estudos que falam que ele é mais presente no sexo masculino.
que ele aparece 4 vezes mais no menino do que na menina. Entretanto, também existem estudos que percebem agora que muitas dessas meninas foram subdiagnosticadas. Então, a gente não sabe se realmente tem muito mais TEA no menino ou se tinha pouco estudo na menina, porque na menina, o cérebro da menina, a parte social dela é muito melhor. Então, ela transita muito bem na sociedade, ela vai prestando atenção e imitando. Então, mesmo que ela não goste de seguir a modinha, ela entende que para ela se adequar, para ela ser aceita, para ela pertencer àquele grupo, ela tem que fazer aquilo. Então, ela começa a fazer, né? Ela se constrange e faz. E acaba sendo aceita e passando despercebida. E muitas dessas meninas têm o transtorno do espectro autista. Agora, muitas delas estão sendo vistas adultas, né? Então, a gente não pode dizer com certeza absoluta que tem mais menino do que menina, porque muitas das meninas não foram percebidas, não foram diagnosticadas. O tempo que vai dizer, né? De mais avanço nos estudos, né? Sim, acredito que sim. Acredito que o tempo vai acertar esse... Já tem algum estudo que possa dizer a hipótese de as pessoas desenvolverem o TEA? Como é que é? Não entendi. Assim, existe algum estudo que possa dizer de como surge o TEA, como a pessoa... O que pode ter provocado esse transtorno? Então, já existem alguns estudos, né, que falam de alterações intrauterinas e carga genética mesmo, né? Mas mesmo essas alterações, que a gente chama de ambientais, dentro da barriga da mãe, né, ou no próprio nascimento, etc., ainda assim, há que se ter uma carga genética. Se você não tem uma carga genética, você tem sei lá, a mãe teve diabetes durante a gravidez, ou teve um parto prematuro, né? A gente tem muita criança prematura com TEA. Mas aí você fala assim, aí a prematuridade gerou o TEA, né? Não, a criança já tinha a genética, e aí a prematuridade acabou deflagrando isso, né? A gente tem que ter a genética sempre, a carga genética, tá? Um primo, um tio, um parente, mas tem que ter a carga genética ali. Eu li também alguma coisa do tipo que pais que têm filhos com idade mais avançada do que o normal tendem a desenvolver mais o TEA, é verdade isso? É a mesma coisa. O que acontece? É verdade? É verdade no sentido de que você tem óvulos mais velhos, né? Você tem, vamos dizer assim, elementos com uma qualidade não tão boa, né? A gente tem um óvulo de uma mulher de 18 anos e uma mulher de 30 e 40 anos, 30, 40 anos, não é a mesma qualidade. O óvulo ele vai envelhecendo. E os pais também têm a mesma coisa. Você tem uma questão genética aí. Agora, se você não tem no indivíduo a carga genética, né? A questão ali genética dele, ele não tem tendência a isso, não vai acontecer. Mas se ele tiver a tendência, né? Um pai mais velho, com um espermatozoide, a mulher com o óvulo mais envelhecido, realmente pode ali acontecer o TEA. É mais provável. Não é que isso seja só o causador, mas que se você tem... Vamos dizer que você não tem a carga genética, né? Mas você tem um pai mais velho, uma mãe mais velha, mas não tem a genética, não vai ter problema nenhum. Agora, se você tem um pai mais velho, uma mãe mais velha, ou um pai só, né? E às vezes é só um, e tem a carga genética, muito provavelmente vai surgir ali. E com que idade se começa a observar o comportamento da criança para que possa dar alguns sinais de que ela possa ter o TEA? Tem alguma idade assim? Olha, quem tem um olhar muito, né? Eu consigo ver até com 2 meses, a criança já com alterações ali, de alteração de sono, precisa ser muito embalada para ficar quieta, né? Aquela criança que você tem que estar em movimento com ela, para ela poder dormir ou para ela se acalmar. É uma criança que você tira a roupa, ela grita desesperadamente. Então, assim, você já consegue ver em bebês, tá? Mas... Não que feche o diagnóstico, mas dê sinais importantes. Não, você já tem sinais importantes e, assim, é importante o diagnóstico? É super importante o diagnóstico, porque vai dar para ela
vários direitos, né? E as pessoas vão entender e vão tratar de forma diferenciada. Mas o que é mais importante é a gente começar a intervenção precoce. Então, tem alteração, tá percebendo alguma coisa diferente? Leva no pediatra. O pediatra não falou nada, porque tem muito pediatra que fala, cada criança tem seu tempo. Não. Existem os marcos do desenvolvimento, as crianças têm que atingir aqueles marcos. Não estão atingindo, começa a terapia. Procura um profissional de terapia ocupacional, procura uma fono se a criança tem dificuldade de fala, procura um psicólogo se a criança tem muita desregulação emocional, né? Porque se ela não atinge aqueles marcos dentro, isso você tem até na internet, qualquer um consegue achar os marcos do neurodesenvolvimento. Não atingiu? Busca ajuda. Mesmo que o pediatra diga, não, daqui a pouco vai falar, não, daqui a pouco vai andar. Não, não é assim, gente. Tem o tempo certinho. Tem até aquele dia ali, até aquele momento ali para andar. Não andou a partir daquele momento? Então está em atraso. Então tem que buscar ajuda. Muitos estudos ainda a desenvolver, né? Tem algumas terapias que o pessoal faz, até com aquela do cavalo, né? Tem. Para autista, né? Qual que é essa? Não sei. Tem um nome. Se eu não me engano, Equino. Acho que é? Ecoterapia. Acho que é isso. Eu não sei direito o nome, não, mas é muito bom, tá? Faz muito... Óbvio que também tem a questão sensorial. Tem criança que tem questão sensorial com pelo de animal. Essa não vai se adequar. Mas a maioria tem um resultado muito bom, sim. Existem trabalhos até nos Estados Unidos com golfinho também. Sim. É mais difícil, obviamente, né? Mas, assim, dá muito certo. Eu costumo dizer que até um animal, um cachorro dentro de casa... Tem um filme muito interessante, uma história real, de um menininho com autismo, com características muito severas. E a mãe consegue ficar com o cachorro. E ele consegue melhorar muito através do contato com esse animal. Então, eu acho que, assim, o animal ajuda bastante nessa interação, nesse desenvolvimento da criança. Na maioria das vezes, exceto quando a criança tem ali questões. Por exemplo, eu tenho um menino que ele fica muito nervoso com a agitação do animal. Então, ele desregula com o animal. Para ele não funciona, porque ele fica muito agitado, muito nervoso. E cada vez que o cachorro corre de um lado para o outro, ele vai ficando mais agitado, né? Então, para ele, aquilo ali não funcionou. Mas a maioria funciona muito bem. O nível de suporte do paciente mais intenso, ele percebe que ele está com esse transtorno? Ele tem consciência disso? Das dificuldades dele, sim. Mas muitas vezes, quando ele tem um prejuízo de interação social, ele não está interessado. Ele está interessado em viver no mundinho dele. Então, assim, ele não se preocupa tanto. Mas se percebe, tá? Porque nos suportes menos intensos, eles têm consciência, né? Eles têm bastante consciência. Quando ocorre algum gatilho, alguma coisa, ele fala, caramba, esse gatilho aqui me consome, mas eu não consigo mudar aquele comportamento, né? Exatamente. Eles pensam assim também, né? Mas aí a gente tem uma coisa que a gente chama de teoria da mente. E na teoria da mente, eu tenho que entender o que o outro está pensando, né? Para poder eu conseguir me ajustar naquela relação. Né? Então, eu me preocupo com o que você está pensando, se você gostou da minha roupa, se você gostou do meu cabelo, se eu estou falando de coisas adequadas ao que você está esperando, né? Isso tudo é teoria da mente. Eu tenho que pensar como você, me colocar no seu lugar e tentar entender o que você espera de mim. No autismo, de modo geral, isso está em prejuízo. Então, eles não conseguem fazer. Por isso que eles têm dificuldade no relacionamento. Porque não conseguem entender por que você está pensando daquele jeito. Por que ele tem que fazer tal coisa, né? O que você está esperando dele. E quanto maior o prejuízo nessa área da interação social, maior o tipo... Não sei o que ele está esperando de mim. E não me preocupo com o que você está esperando, porque eu não consigo pensar como você. Entende? Entendi. Se o prejuízo é nessa área... Realmente, ele não vai estar nem aí, porque ele não consegue perceber como o outro. E eu vejo em algumas instituições que lidam com o espectro autista, que quando ele está em crise, tem toda uma técnica para tirar ele da crise, né?
Eu vejo alguns profissionais levando para uma sala com menos luz, menos ruído, né? Uma sala E eles sensorial. sensorial, né? E eles regulam novamente, né? Exatamente. A gente consegue fazer isso com muita técnica, né? Tem que ser profissionais especializados. É claro que existem pessoas que são treinadas, né? Mas como cada indivíduo é o que eu te falei. O cachorro, para muitos, serve, para outros, não. Para outros, vai acabar piorando a situação. Então, a gente tem que ver. A luz pode ser, para muitos, ela vai ser um estímulo muito intenso. Para outros, eles são buscadores, né? Então, aquilo ali não... Até a gente tem uns cobertores ponderados, né? Que muitos deles se acalmam, são cobertores pesados, que servem para se acalmar. E alguns deles, mesmo com o cobertor ponderado, começam a se desregular com o próprio cobertor, que no início funcionava muito bem. Mas chega um momento que, às vezes, aquele estímulo que antes acalmava, pode depois desequilibrar. Então, tem que ter muito jeito, tem que estar observando muito o comportamento da criança para poder regulá-la novamente. Você falava sobre a questão da ONG, né? Eu fico aqui imaginando a quantidade de crianças que estão, de certa forma, desamparadas em relação ao tratamento, que é tão importante para a qualidade de vida da família, do paciente, né? Porque são tratamentos mais custosos, né? Você imagina que bairros onde o poder aquisitivo é maior, as pessoas têm mais acesso ao tratamento, né? Tem uma qualidade de vida diferente. Mas a grande massa, a verdade é que eles estão desamparados, né? Totalmente. E é interessante porque, assim, primeiro porque não tem o diagnóstico correto, muitas vezes, né? Vem com um TDAH, simplesmente, ou um TOD, né? Ou quando não vem com nada. Simplesmente o pediatra fala, não, tá muito bem. A criança não olha no olho, a criança não tem interação. E o pediatra, mas ela aprende. Mas ela está na escola, ela aprende. Como é que ela conseguiu aprender? Porque a parte cognitiva dela não foi afetada, né? E ela conseguiu se desenvolver na escola. Aí o pediatra diz, ou o neuro, enfim, não, tudo bem, não tem nada não. Mas a família também, muitas vezes, porque o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Então a família tem que trazer as coisas. E a família muitas vezes não leva. Eu tenho uma família que o menininho, ele tinha uma rigidez de pensamento tão intensa, ele adorava doce, mas a mãe dizia que não podia comer doce. E aí a tia botava doce na boca dele, e ele ficava assim, minha mãe não deixa, minha mãe não deixa. Só que, sim, isso não é obediência, isso é rigidez. Porque uma criança na idade dele não tem essa capacidade de autocontrole tão intensa de falar, não, a minha mãe não gosta e muito obrigada, eu vou declinar. A rigidez assume o comando. Exatamente. E essa mãe vai chegar para o médico e vai falar o quê? Meu filho é muito obediente. Meu filho é muito obediente, não é diagnóstico, não é sintoma de TEA, né? Mas ela vai chegar para o médico e vai falar, meu filho é muito obediente, meu filho é muito organizado, meu filho... E aí você vai se afastando dos sintomas, entende? Então, quando você não tem profissionais que vão buscar na história, tá, mas ele é muito organizado como? Explica para mim. Exemplifica isso. E você pode dar o exemplo para a família também. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem mania de separar. Ele, antes de brincar, ele tem que separar tudo. Seu filho faz esse tipo de coisa? Aí a mãe, ele gosta de separar. Ele gosta de organizar as cuecas dele por cor. Tá vendo? Então, vamos lá. Aí você vai quase que escavando na família essas informações. Só que você tem um SUS com uma fila gigante. O médico vai ter tempo de fazer isso? Não vai. Nem tempo, nem paciência. Ele olha a criança, tá escrevendo, tá mais ou menos dentro do que é esperado. Ok, tá bem, vamos embora. E aí essa criança vai acumulando prejuízo, né? É uma droga. Dúvida. Agora, existem pais que produzem auto-engano, né? Eles não querem enxergar isso, né? Muito. Isso é outra característica a negação, de dificuldade. né? O processo de negação é complicado. Mas será que isso está diluindo agora com tanto assunto sendo tocado com tanta naturalidade? Eu acho que primeiro a gente está desmitificando isso, né? A gente, de um modo geral, a sociedade está quebrando isso.
E ainda assim a gente encontra bastante essa rigidez da família. Mas a informação chegando, obviamente, né, a informação e a naturalização disso, porque a criança, ela não é um diagnóstico. Então, se hoje meu filho, ele recebe o diagnóstico de TEA, ele continua sendo meu filho, o Joaquim, né? Ele não é o autista Joaquim, ele é o Joaquim, que tem sintomas, que tem algumas dificuldades, que tem características de TEA, ok. E algumas necessidades especiais naquele momento, que daqui a pouco pode ser que não tenha aquelas necessidades. Mas ele não deixa de ser o Joaquim. E é isso que eu acho que é muito difícil para a família. Quebrar esse sonho do filho perfeito, que nenhum tem, ninguém é perfeito, né? Nenhum filho vai nascer, que nascer é perfeito. E ficar com esse fantasma aí de que o autismo é uma coisa que vai causar muitos prejuízos, impossibilitar. Vai causar prejuízo? Vai. A família não vai dormir. A família vai ter que lidar, para tomar um banho é um ritual, vai entrar no banho, depois para sair do banho, depois para sentar para comer, e não é isso que eu quero comer. E tudo São é muito lutas difícil. a cada etapa da vida. Tudo. E Diária, mesmo no da que a rotina. gente chama de autismo leve. São muitas lutas. Mas não é um limitador. Sabe? A gente tem que olhar, mesmo nos casos mais severos de sintomas, não é um limitador. A gente tem medicação, a gente tem as intervenções múltiplas aí. A gente pode ter uma família super engajada, então, além daquele período que faz ali a intervenção, vai para casa e continua nas brincadeiras, nas intervenções, e você consegue avançar com aquele indivíduo, né? Não é um diagnóstico que vai dizer assim, seu filho... Hoje em dia a gente nem um câncer, né? A gente antigamente falava, tá com câncer, sabia que a pessoa não ia demorar muito, né? Hoje em dia você já tem tratamento, já saiu aquela coisa pesada. O autismo é a mesma coisa, principalmente quando você tem características mais suaves, vamos dizer assim, né? Será que esse grupo, ele foi muito alvo de bullying às gerações passadas, né? Principalmente o pessoal, o paciente que é um suporte mais intenso. Será que hoje esse grupo ele está sofrendo menos bullying? Ou Hoje, eu acho depende da instituição também? Depende muito. Se você está numa escola pública, sem nenhum tipo de suporte, Tá tudo a vida né? como ela é e vai. Você vai ter. Se você estiver numa escola particular e não tem um suporte, não tem um olhar ali dos professores, né? E isso não é só para autismo, não. Isso é para qualquer tipo de pessoa. A pessoa mais quietinha, a pessoa mais bagunceira, né? Tem criança que tem TDAH que na escola tudo é aquela criança. A criança às vezes nem estava no dia, mas não, foi fulaninho, porque fulaninho já ficou com aquele estigma de bagunceiro, de besteirento, de arteiro, né? Nem sei se ainda se fala arteiro, mas na minha época falava arteiro. Denunciou a idade. Pois é. A gente começa a lembrar de pessoas da escola que eram assim, né? Começa a lembrar, né? Agora, será que o esporte ajuda essas pessoas? Muito. Queima bastante energia? Não é só isso, não. A parte motora, né? A gente tem ali, quando você trabalha com esporte, você trabalha regras, né? Então, você trabalha a imitação. A criança com TEA, ela tem dificuldade na imitação. E aí, você está ali dando para ela uma forma dela aprender a imitar. Óbvio que no início ela vai ter dificuldade, mas eu tenho, por exemplo, judô. Tem algumas crianças que eu tenho com TEA que estão melhorando bastante com o judô. Por quê? Porque está tendo que aprender a imitar, consegue perceber o outro, através da parte motora, que você trabalha muito. E a gente tem um tripé, o motor, o emocional e o cognitivo. Quando você trabalha uma parte, automaticamente as outras duas avançam. Então, se você trabalha o seu motor, você trabalha também o teu emocional. Para eu trabalhar, por exemplo, que eu não vou ficar em pé aqui, mas vamos dizer que eu quisesse me equilibrar mais, eu poderia treinar aqui, ficar fazendo aquela posição do bafômetro, de ficar com a perninha, fazer o 4. Uhum. Porque você vai desenvolvendo o equilíbrio motor. No que você desenvolve o equilíbrio motor, consequentemente, você desenvolve o equilíbrio emocional também. E aí, no esporte, você desenvolve a parte cognitiva, a parte emocional,
tudo junto. Fantástico, né? Eu tenho visto também muitas vagas de estacionamento nos shoppings, nas grandes organizações. Isso é você acha que é uma lei municipal? Não sei, né? Eu não sei se tem. Mas eu tenho visto com muito mais frequência. A gente via só o deficiente, né? Depois passou a ter o idoso. Agora tem Gestante. também a o gestante. autista, né? Que é um símbolo colorido, um lacinho, né? Isso tem alguns incentivos, né? De imposto, algumas coisas assim, não tem? Tem. E tem também, assim, a gente ainda vê dificuldade, né? Porque quando o caso é menos caracterizado, né? A criança é menos caracterizada, existem algumas pessoas que não reconhecem, não percebem. E você vê até no Instagram vídeos, né? De confusões por conta disso, de pessoas Porque que... na visão de quem está observando não tem nada. A pessoa está se usufruindo de uma coisa que ela não tem direito. Mas, na verdade, tem, porque para a criança com autismo, quando ela chega no shopping, já tem um monte de luz, já tem um monte de coisa que estimula ela fica mais agitada. Para ela poder dar conta de ter um passeio agradável, né? Ela precisa de um suporte, ela precisa de ter menos tempo ficar andando. Porque pra gente é normal ficar procurando o nosso carro no estacionamento. Para essa criança, isso é extremamente estressante, né? Então, ela já chega no shopping estressada, porque ficou andando ali. Para que fazer isso com a criança, né? Eu tenho, ainda dentro desse assunto, não estou fugindo não, mas é só um adendo. Usa ou não usa o crachá? Né? Aquele crachazinho. Gente, você vai para um ambiente onde a criança vai ter um monte de estímulo, né? Vamos dizer um parquinho desses aí da vida. Ah, mas será que ele precisa de crachá ou não? Ele vai ter estímulo sensorial, auditivo, visual, tátil, porque as crianças vão esbarrar nele. Então, não é melhor a gente saber que ele tem uma dificuldade ali, que ele precisa de uma ajuda maior, do que essa criança ter que ficar esperando na fila um tempão, do que essa criança ficar vulnerável a outras pessoas, a outros olhares, até ela se desregular. E a família acabar, né, todo mundo olhando aquela criança, fazendo pirraça no chão. Perder o passeio, às vezes, ter que voltar para casa. Né? Exatamente. Ou então voltar para casa completamente desregulada. A mãe com os cabelos em pé, sabe? O pai seja, também. O passeio que seria algo prazeroso torna uma tortura ali. Restaurantes também eles têm prioridade, né? Sim, sim. Por conta disso. Exatamente. Então, essa vaga de estacionamento, ela é muito importante. Porque ela já diminui uma nível de estresse ali. Exatamente. Uma parte de estresse desse passeio. Que prejudica tanto, né, o paciente. Né? E principalmente a volta. Porque na ida ele está extremamente ansioso. Na volta ele está cansado. Super estimulado. Irritado. E qualquer coisinha, sabe aquele rachiozinho de qualquer negocinho, o negócio explode? Vai ser isso. Então, vamos diminuir as possibilidades dessas explosões aí, né? Ana Paula, que papo incrível que a gente teve aqui. Passamos mais de uma hora aqui conversando, parece que foi voando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para os pais, para aqueles pais que produzem o auto-engano, para aqueles pais que escondem seus filhos, né? Para aqueles pais também que incentivam os filhos a conviver socialmente, né? Que mensagem você deixa para todo esse grupo que a gente vem falando aqui? Olha, o seu filho, ele não vai deixar de ser seu filho exatamente como ele é. Você vai só ganhar um títulozinho para todas as características que ele já tem. E não adianta a gente esconder, né? Porque não vai deixar de existir por não ter um nome. Os sintomas vão estar ali, independente de ter um nome ou não. As dificuldades vão estar ali. Se você ganha um nomezinho, fica mais fácil, você recebe ajuda de todo mundo, compreensão de todo mundo. E quando você recebe esse nomezinho, isso não é um limitador para o seu filho, muito pelo contrário. É para a gente dar oportunidades para ele se desenvolver e atingir tudo que ele consegue, que ele vai ter de possibilidade, de oportunidade para chegar o mais longe possível. É isso. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la conosco aqui. Prazer foi meu. Um conteúdo super interessante. E obrigado a você que assistiu a gente até o final aqui, acompanhando esse bate-papo, que é tão importante para toda a nossa sociedade e que ficou conosco aqui até o final, tá bom? Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. E vamos com tudo. Mais um dia feliz, né? Ah, com certeza. Mais um dia feliz. Obrigado, gente. gente. Obrigada. Foi muito bom, cara. Interessante.